Olá, estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar com você aqui falando de como viver melhor, qualidade de vida, viver mais, e essa é a nossa intenção. E a gente adora quando você participa, então entre no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco. E hoje você vai ter mais vontade de interagir ainda e daqui a pouquinho eu vou contar por quê. Então hoje o nosso assunto, eu sei que vai interessar para todo mundo, eu sei que homens e mulheres amam, que é sobre cabelo. Como ter mais cabelo, como ter mais saúde no cabelo, como o cabelo ficar mais bonito. E para isso nós trouxemos o Matheus Tauber, que é o dono do Miragem Padre Chagas. Seja bem-vindo, Matheus, que seja a primeira de muitas. E está conosco também o Vitor Sorrentino, que vocês conhecem. Ele é médico, ele tem pós-graduação em cirurgia geral, em cirurgia plástica e nutriendocrinologia. Treinei antes de entrar no ar, prometo para vocês, mas esse nutriendocrinologia enrola a língua. Estamos começando mais uma pós agora, eu, Vitor, tá? Que é especificamente em nutrologia, quer dizer, nutrologista, que é uma especialidade médica. Muito legal. E tem uma parte do currículo do Vitor que eu não contei, né? Ele é filho do Miguel, meu sobrinho, que, com muito orgulho, que essa parte a gente sempre gosta de contar, né, Vitor? Fazer o quê? Mas o assunto hoje é cabelo. E você que gosta de cabelo, quem não gosta, né? Todo mundo sabe que é a moldura do rosto, né, Matheus? A gente tem que ficar mais bonito. Então, antes de começar o programa, o Matheus disse que ele vai dar uma transformação hoje no programa. Já vamos começar assim? Vamos anunciar, porque as pessoas já vão começar a mandar e-mail, né, Matheus? Mas eu só falaria o restante no final, que é para obrigar a pessoa a assistir até o finalzinho. É, aquela sacanagem básica que todo mundo faz. Então deixa assim. Ah, então tá. O jeito de sortear no final. O jeito de sortear no final. Como vai ser, depois nós vamos contar, mas o Matheus vai sortear uma transformação. Se você está feliz como você está, ótimo. Se você acha que dá para ficar ainda melhor, deixa com o Matheus. E aí, gente, seja muito bem-vindo, viu, Matheus? Obrigado. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Então, a gente tem algumas dúvidas. Eu, como mulher, tenho muitas Vou deixar sobre cabelo. sem dúvida. Então, vamos começar. O que a gente pode fazer para o cabelo ficar mais bonito? Porque toda mulher quer ter o cabelo mais bonito. Ou seja, mais brilho, ter mais volume. Volume é uma coisa meio complicada, né? Não é algo que a gente faça que vai ter. Ou a pessoa tem ou não tem volume de cabelo. Mas como a gente está falando de saúde, eu percebo muito hoje em dia a falta de cuidado entre alimentação, água, enfim. As pessoas acabam comprando produtos e achando que isso vai solucionar o problema que às vezes é interno, sabe? Eu percebo muito no dia a dia quando chega clientes que estão tendo queda de cabelo. Eu tive um caso comigo mesmo de estresse e que eu não estava acreditando que o estresse dava queda, de eu ter que raspar a cabeça e começar do zero de novo. Eu tive um período de estresse emocional grande na família e isso reflete realmente no cabelo. E tive que ir atrás, fui em 3 dermatologistas, fiz baterias de exame e eu tive que ter um repouso emocional para o meu cabelo voltar. Então eu acho que a vida, o cotidiano, o estresse, tudo reflete na saúde do cabelo. A alimentação, a nicotina, o cigarro, sabe? O desgaste que a nicotina traz no cabelo. Às vezes a mulher investe em produtos, usa o que tem de melhor, faz tratamento e aquele cabelo continua sem brilho. Matheus, tu sabe que não teve um profissional até hoje que sentou aqui que não disse que bebida e cigarro faça mal. Todos são unânimes em dizer o quanto isso faz mal. Eu não imaginava que até o cabeleireiro ia falar. O cheiro, sabe? O aspecto do fio, a fibra capilar de um cabelo de fumante é completamente diferente. É visível. Às vezes, não existe uma loira bonita assim com o cabelo fumante. Não existe. Porque a nicotina, aquela fumaça, acaba impregnando no cabelo e faz com que a cor não tenha vida, né? Então eu acho que esse link que a gente está trabalhando de falar sobre saúde e beleza junto, eu acho muito interessante porque às vezes a pessoa
apenas está tratando o externo e não está se cuidando, sabe? E isso reflete muito no cabelo, na vida capilar, na saúde, na evolução de um fio. Eu percebo muito isso no dia a dia. Uma das formas de avaliar até a saúde da pessoa é pelo cabelo também. Unhas, cabelo, pele, Sim. Isso tudo são sinais, né? E o cabelo é vivo, né? É célula viva que... Antigamente, ainda tem gente que faz esses exames no cabelo, né? Mas é uma coisa um pouco mais ultrapassada. Não está errada de fazer, né? Um pouco mais ultrapassada porque hoje já existem tecnologias melhores para aferir a quantidade, concentração e qualidade dos nutrientes que a gente tem dentro do nosso corpo. Mas o cabelo era um parâmetro relativamente fidedigno. Eu cheguei a fazer esse teste do cabelo. Para avaliar a quantidade de minerais que se tem, de algumas vitaminas. E davam bons resultados, né, os tratamentos. Agora já ficou um pouco mais ultrapassado. Mas isso quer dizer que o cabelo, sim, ele pode ser um sinal muito, muito simples, complexo para a gente, né? Mas é muito simples para quem trabalha com cabelo, como eles, de avaliar se a pessoa tem saúde interna ou não, né? Uma das técnicas de medir intoxicação, inclusive. Há pouco tempo atrás, quem gosta de notícia, estavam pesquisando qual teria sido a morte real, o motivo real da morte de Napoleão. Que se acredita que ele teria sido envenenado por arsênico. E uma das formas de medir isso aí, eles iam tentar fazer a medição através do cabelo. Quer dizer, olha o que a gente está enxergando aí, né? Se eu vou conseguir medir o quanto de intoxicação o paciente ou a pessoa teve durante a vida com um fio de cabelo, então olha o cuidado que eu tenho que ter com a saúde. O que a gente costuma falar seguido aqui, Matheus, que o pessoal já deve estar cansado de escutar, eu costumo dizer o seguinte, que eu posso ter alguém bonito, que nasceu com uma genética bonita, quer dizer, ele é um privilegiado, mas se ele não se cuidar, ele vai acabar enfeiando. E ele pode ser bonito hoje, mas não ter saúde. Quer dizer, ele não está se cuidando, está bebendo, está fumando, está usando droga. Ele nasceu com uma genética bonita e ele vai se estragar. Agora, toda vez que eu tenho alguém saudável, esse alguém é bonito. Quer dizer, eu não tenho alguém saudável com uma aparência de doente. Quem tem saúde física, certamente vai ter saúde também. Tem dificuldade de entender isso aí. Às vezes, eu faço uma analogia bem simples. Assim, você pega uma pessoa que tem uma Ferrari, comprou uma Ferrari, outra comprou um Chevetinho antigo. Se o Chevetinho antigo se cuidar, ele dura mais que a Ferrari. Depende do que o cara com a Ferrari vai fazer. Se os dois se cuidarem bem, um nunca vai chegar à beleza do outro, nem na qualidade do outro. Infelizmente, genética, hoje ela influencia muito pouco, né? A beleza, claro que bastante, mas em termos de doença durante a vida é 15%, é muito pouco. Então, a diferença de uma pessoa para outra é realmente o cuidado, né? O que vai fazer que a pessoa fique melhor e tenha mais saúde durante a vida não é só a genética. Não tem mais essa desculpa de que a genética é culpada por tudo, né? Tem alguns aspectos que a gente tem dificuldade de mudar, né? Óbvio que aparência física. Para isso é que nós estamos aí, né? Fazendo cirurgia plástica, fazendo odontologia e cuidando com E eu queria beleza, até aproveitar, né? hoje eu estava conversando com uma cliente e me veio um assunto que ela está com 53 anos. E ela sente que agora o cabelo dela está ficando feio, está ficando envelhecido, que está caindo, enfim. Eu disse, tu não faz reposição hormonal? E ela disse que não, que é perigoso. E qual é o mito da reposição hormonal? Porque eu percebo que as clientes que eu tenho que fazem reposição hormonal, a pele é mais bonita, o cabelo é visivelmente mais bonito. A pessoa mais feliz. Eu não sei se é mais feliz. mais inteira, mais alegre. É diferente, né? E por que tem esse mito, essa coisa de que a reposição hormonal pode ser perigoso ou não? O mito é muito antigo. Na verdade, o mito vem... Foi mais ou menos essa resposta que eu tentei dar para ela, sabe? Que é o que eu acredito. Que isso é uma coisa antiga, né? Que hoje em dia... um medo da falta de estudo, eu te diria. Foi mais ou menos isso que eu falei. Hoje em dia, os trabalhos que existem, o Vitor vai falar sobre isso, deixam bem claro da necessidade. A gente não costuma falar em reposição, viu, Matheus? Porque a gente... Ficou estigmatizado. Então, a gente trata como modulação. Que o importante, na verdade, é tu manter os hormônios em equilíbrio, que é o que a gente faz. Isso é antigo demais. Isso aí vem já, olha, de épocas de experiências com cachorro.
Aí depois a experiência com cachorro com rato. Quando chegou a experiência em humano, que não deveria ter sido essa experiência, né? O que aconteceu foi... eu acabei de ver um sinal do meu pai aqui, bem disfarçado aqui, eu acho que eu continuo depois. Não aparece na tela, não? Tô brincando. Mas a gente continua depois? Eu tô querendo saber quantos minutos nós já estamos falando. Ah, não, então tá. Eu pensei que fosse para eu acabar aqui, eu sou enrolado. Né? Então, quando começou mesmo o tratamento, por que começou? Primeiro começou a história de repor o hormônio humano. E mulher, geralmente na menopausa, né? As pessoas começaram a viver mais. Então era bem perceptível que a hora que a mulher parava de menstruar, ela começava a viver pior. E ser mais acometida por doenças. A população começou a passar dos 50 anos, que é uma coisa relativamente recente na história da humanidade. Então, viver sem hormônios era perceptível que era ruim. Então, essa relação de assim, eu estou perdendo hormônios porque eu estou envelhecendo. Não, isso é contrário. Eu estou envelhecendo porque eu perdi hormônios. Chegou um momento que o meu corpo está programado, infelizmente, para não viver mais. Assim como na natureza, quando não procria mais, ele morre, o animal não serve mais para a natureza. A gente está ultrapassando bastante isso. Isso é ótimo. Cada hormônio que a mulher deixou de produzir, por que ela começa a viver pior? Porque cada um desses hormônios executa mais de 200, 400, 450, 500 funções. É claro que muitos deles não são funções únicas, né? Não é só a testosterona que é responsável pela libido, por exemplo. O estrogênio tem efeito sobre o DHEA, a progesterona, mas são todos, eu preciso eles em equilíbrio. Primeira tentativa foi repor com um dos hormônios. Mas se eu falei em 3, 4, 5 hormônios, como é que eu vou repor um e eu achar que isso é equilibrado? Cada um tem um efeito. Um prolifera a célula, o outro antiproliferativo. Um faz que a pessoa fique mais alegre, o outro segura um pouquinho com sentimentalismo. Mas isso faz parte da fisiologia humana, né? E da bioquímica que acontece dentro do nosso corpo. Então, no momento que eu entreguei um hormônio, se fosse só um hormônio, já seria ruim. O problema é que a indústria farmacêutica ela tem um problema. Toda vez que ela cria um remédio, ela patenteia e ela vende por 17 anos. Antigamente era mais. Hoje, se eu quiser ganhar dinheiro com um remédio, eu tenho que fazer um remédio diferente da natureza. Porque se eu escolher alguma coisa, vender grama, qualquer um vende grama, né? E grama existe na natureza, não tem como patentear grama. Então a indústria, em vez de pegar aí o hormônio exatamente igual ao do corpo, ela tinha que pegar um hormônio diferente do corpo. A primeira tentativa foi com a cristalização de hormônio de água, prenha. Então, o hormônio de água prenha, para ser humano, obviamente não ia dar resultado. Né? Aí começaram os resultados catastróficos. E aí, claro, que se eu tomar hormônio de cavalo, eu não vou ter resultados bons. Era xixi de água prenha. Xixi cristalizado. E ajuda também na produção de colágeno. Sim, né? Porque é isso, né, que é feito... É porque você tem que fazer com que todo o teu organismo funcione de uma forma para estimular. A gente entra num estado, depois de 27 anos, que é um empate. A gente não cria mais, a gente começa a empatar. A partir de certa idade, começar a catabolizar, perder. Então, assim, eu boto mais dinheiro no banco até os 27. Isso é injusto, né? E depois, com toda a tecnologia, depois disso, eu começo a empatar. Depois disso, eu começo a tirar. Eu começo a perder massa muscular, qualidade óssea, qualidade metabólica, aí engordo, tem menos disposição, qualidade do sono. Então, os hormônios em si, quando começou, então... Esse é o primeiro mito. Depois criou um outro remédio de hormônio pior ainda. Então foi um desastre. E ainda tem gente que está se tratando com esse tipo de reposição. Né? Hoje já há meios de entregar para a pessoa, para a mulher, os hormônios idênticos ao corpo, né? Isomoleculares, hormônio base. Então são géis que se passam. No caso da mulher, até no homem existe hoje reposição também, que é a modulação. Esse sistema todo é essencial para ter saúde. É essencial para ter saúde, para produzir colágeno, para a qualidade dos fios, para a qualidade de pele, qualidade de vida, enfim. Se a gente for... reflete, eu percebo que reflete em pele, unha, né? Porque é tudo a base de colágeno. Sim, né? vocês enxergam. Faz 3 anos que eu acho que eu tenho feito suplementação. Né? Eu prefiro ainda usar suplemento, porque se é o corpo que produz, ou se é a natureza que fabrica, e eu estou voltando a mantê-los em quantidade adequada, eu estou suplementando. Tá? E quando fala reposição ou fala hormônio, o pessoal se assusta. Tá? É isso que o Vitor falou aqui, infelizmente, o que a natureza fabrica não tem patente. O pessoal então tenta fabricar coisas parecidas, aí é que dá problema. Mas se você olhar o vídeo, os meus vídeos de 3 anos atrás e os vídeos de hoje,
você tem Não precisa ideia olhar, real. É só olhar a propaganda. Tem ideia real do que mudou. Quer dizer, além dos 20 quilos que eu perdi, olha a qualidade do cabelo, qualidade da pele. Né? Eu tenho 55 anos de idade. Quer dizer, qual era a tendência natural? É ir pelo menos ficando mais rarefeito o cabelo, Sim. e ficando com menos viçosidade, né? E envelhecendo mais rápido. Então, é só você comparar a própria propaganda da clínica com o que você está vendo hoje. A Ana, a mesma coisa, tem suplementado. Né? Eu não vou dizer a idade da Ana, porque a Ana é muito mais nova do que eu. Eu estou fazendo esse mês 50 anos. Eu não importo de falar. Tem quantos, Feliz da Matheus? vida. 35. 35? Pô, 35. novo, né? Então, suplementação é fundamental. Isso que você observa lá, Matheus, é E uma é verdade. visível também nas clientes que praticam esporte e suplementam o crescimento do cabelo, né? Eu tenho clientes que eu tenho que podar, principalmente as loiras, porque a gente não pode estar retocando a raiz mensalmente, né? Mas essas clientes que praticam esporte, que suplementam, que fazem exercício, bebem água frequentemente, então o cabelo cresce mais, né? E aí tu tem que estar podando para ela não estar toda hora fazendo. Isso é interessante, que é o estímulo do fator de crescimento. O hormônio de crescimento, o GH, tem geralmente 6 picos durante o dia. O principal acontece durante o sono. Mas se a gente tiver exercício físico, eu tenho mais um pico durante o exercício físico. O hormônio de crescimento estimula uma série de coisas. Uma delas é o IGF-1, que já existe até forma de suplementar só IGF-1 hoje. O IGF-1 é um fator de crescimento, não é que cresce células, prolifera, não, ele estimula o anabolismo celular. O anabolismo é a criação do nosso corpo. Estimula a reposição. Reposição. E aí sim, estimula o colágeno, o crescimento de fios, as unhas e tal. Então é bem interessante, assim como a regulação dos hormônios da tireoide também, que é depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas que é o que facilita bastante o crescimento e é um sinal, se a pessoa tiver com crescimento pobre, com quebradiço do cabelo e unhas fracas, é um grande sinal de hipotireoidismo. Bom, nós vamos interromper você, está na hora do nosso comercial, mas você não saia daí, que o assunto está cada vez melhor e nós vamos voltar falando da nossa promoção também, tá bom? Promoção não, é o presente que o Matheus trouxe para vocês. Ele vai sortear uma transformação. A gente já volta.